Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Perfil. Hoje eu estou usando uma camisa que meu convidado fez especialmente para mim. É isso mesmo, meu convidado é estilista e professor de um dos cursos que ensina uma coisa muito importante, que é vestir a gente. Hoje eu converso com Josué Vasconcelos. Ele é professor do curso de moda aqui da FAESA e também dono de um ateliê. Josué, seja muito bem-vindo. Obrigado. Josué, vamos começar falando um pouquinho da sua infância? Sua mãe confeitava bolos, fazia arranjos florais e seu pai era marceneiro. Isso. De alguma forma, a profissão dos seus pais te influenciou na sua profissão? Sim, para ficar atento às coisas, às pequenas delicadezas da vida, o colorido de um dia, uma harmonia de cores, tudo isso foi me direcionando, inclusive para aspectos técnicos. Josué, você chegou a fazer um curso técnico, né, em edificações. Isso, terminei o curso na escola técnica, mas interrompi o estágio quando percebi que eu poderia ganhar um pouco mais fazendo as roupas que eu já fazia. E quando que você decidiu parar? Como que foi o aumento da procura das suas roupas? Quando eu estava fazendo o meu estágio, que era de 8, com intervalo de almoço até as 17, 18, eu chegava em casa e já tinha algumas coisas que eu fazia também. Aí, às vezes, de 8 até meia-noite, 1h da manhã, eu ficava lá costurando, preparando algumas coisas que eu vendia prontas. E aí eu comecei a perceber que o que eu vendia era igual ao que eu faturava o dia inteiro no meu estágio. Estágio nunca foi algo muito bem pago, né? Então eu comecei a trocar e eu percebi que era melhor me desligar do estágio para ficar só costurando mesmo. E como que era a relação dos seus pais com seus estudos? Meu pai, eles tinham muito a preocupação de que a gente fizesse um curso superior. Eles eram de uma situação muito simples, muito humilde mesmo, e vieram do sul da Bahia para Vitória como precursores da família e de amigos que depois vieram para cá também. E eles tinham estudo até quarto, quinto ano, por aí. Mas meu pai tinha uma curiosidade muito grande por leitura, uma série de coisas que você quisesse saber. Ele era doutor no sentido prático da expressão, ele sabia dialogar sobre muitos assuntos que algumas pessoas mais capacitadas intelectualmente que ele não tinham tanta, não discorriam tão bem. E aí a gente era de uma situação muito simples, mas uma casa que tinha uma biblioteca muito grande. E eles muito envolvidos com arte também, música. A gente foi crescendo nesse ambiente. Então ler era alguma coisa muito corriqueira, muito comum, e é que a gente tinha muito envolvimento constantemente. Josué, você é formado em artes plásticas. Isso. E eu queria saber como foi esse período da faculdade. Tem alguma coisa que te marcou dessa época? O período da faculdade, eu costumo dizer que nada que acontece na vida da gente é por acaso. O período que eu passei na faculdade foi um período muito importante para eu poder fazer um aprendizado que eu estou colocando em prática aqui na faculdade, dando aulas. Eu tive professores excelentes, desde a escola técnica também, mas na UFES eu pude ver o contato dos professores comigo eram de forma muito particular. E aí muitas, e uma em particular me levava livros de história da arte, com os capítulos marcados para eu ler e poder participar da aula com um pouco mais de propriedade. E isso era muito legal, né? Porque nesse tempo eu trabalhava exaustivamente no meu início de ateliê, porque justamente a minha fase de educação teve uma interrupção muito drástica. No início de escola técnica eu perdi minha mãe, eu com pouca idade. E quando eu estava quase terminando a escola técnica, eu também fiquei reprovado no segundo ano da escola técnica, eu perdi meu pai. Então, eu, com quase 18 anos, eu tinha que tocar a vida com duas irmãs menores. Então, era trabalho, trabalho, trabalho e, posteriormente, depois que estava um pouco mais equilibrado tudo, é que eu fui ingressar na faculdade. Aproveitando que você falou disso, como que você começou a dar aulas? Na verdade, dar aulas na faculdade, Isso. aqui na FAESA, Isso. olha, quando o curso foi organizado, a professora Samira Margoto foi contactada pela FAESA para criar todo o currículo, todo o ideograma do curso. E aí ela foi minha colega de centro de artes. Não contemporânea de ter iniciado e vivenciado muitas disciplinas em mesma sala, mas de ter convivido
lá dentro. E aí ela se lembrou de mim. Eu fazia roupas de uma forma muito particular, porque também eu não fiz curso de design de moda, não fiz curso de estilismo, não fiz curso de modelagem, nada disso. Meu desenho, embora fosse um desenho que as pessoas sabiam ler, era um desenho técnico. E aí ela me chamou porque ela sabia que eu fazia roupas e tinha uma modelagem que o pessoal gostava muito, né? E já tinha feito algumas exposições em Vitória, participado de algumas coisas ligadas à moda, com algum destaque. Então, foi assim que eu comecei a dar aula aqui. E de onde você tira suas inspirações para criar? Eu tiro de tudo. Eu costumo dizer em sala de aula que a gente tem que estar atento a qualquer coisa que nos aconteça no dia a dia. Desde a mais simples, a mais banal, a mais corriqueira, a algo muito surpreendente, né? Em todas as que são muito corriqueiras, de um dia para o outro há mutações. Ou de interferência de luz, ou de interferência de espírito. A pessoa pode estar mais alegre. Uma pessoa que você vê pontualmente na sua vida, um dia ela está mais alegre, outro dia ela está mais triste, outro dia está mais colorida, outro dia está mais nebulosa. Então, esses aspectos servem de inspiração para uma opção de coisas. Às vezes, um detalhe de um cabelo que uma mulher usa, daquele cabelo você começa a deduzir roupas, formas, aí leva para um nicho, leva para um conceito, e dali você desdobra aquilo. Josué, nos anos 90 você foi muito procurado, né, para fazer corset. E cadê a Manuela? Manuela, traz para mim um corset. Eu trouxe um que você fez. Aí eu queria que você me falasse um pouquinho dessa época. Como que foi essa época para você? Olha, essa época eu estava, digamos que no auge de alguém que está trabalhando com alguma coisa artística, e as pessoas tinham um foco muito direcionado para mim nesse tipo de peça de construção, né? As mulheres, as pessoas para as quais eu trabalho até hoje, tem clientes que estão comigo há mais de 25 anos. E essa peça em particular, ela serviu de referência para a exposição que fiz no IASG, em 1999. E foi uma das exposições mais vistas em toda a história do espaço cultural do IASG. Eram 30 looks, né? Que você Eram fez. 30 looks de só corsés, inspirados nas divas do cinema americano. Então tinha corset Michelle Pfeiffer, tinha corset Ava Gardner, uma série delas, né? Agora eu falei algumas só que eu me lembro, mas e tinham umas outras que eram vestidos, que ficaram muito marcantes na história do cinema, usados pela Marilyn, pela Audrey Hepburn e da Rita Hayworth. Então, esses vestidos tinham uma inspiração todas começadas pela forma do corset. E dali eles desdobravam saias. E eu fiz também isso. E esse aqui era um que foi tido como o princípio de tudo, porque o corset é uma roupa que se destacou muito entre as mulheres a partir do medieval, que tinham aquelas coisas muito estruturadas, cinturas muito marcadas, corpo quase estrangulado, né, pelo uso da barbatana e tudo. Então esse aqui tinha uma coisa de atemporalidade, porque os outros todos tinham uma datação referencial à imagem dessas grandes atrizes. Josué, a gente vai dar uma pausa aqui rapidinho e a gente vai para os comerciais, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta. Josué, no bloco anterior a gente estava falando sobre as suas peças e a sua especialidade em mulagem. Conta um pouquinho pra gente o que é mulagem e como que é o seu trabalho. Mulagem é uma técnica de modelagem que trabalha observando o tridimensional. Na verdade, a mulagem ela faz parte de um processo de linguagem, de como eu vejo a construção de uma roupa. E buscando satisfazer a pessoa que a veste, conforto,
mobilidade, uma série de valores que são imprescindíveis para o bem-estar da pessoa que está vestida com aquilo que eu preparei. Então, desde pequeno, quando eu comecei a fazer as primeiras peças, eu fazia sempre observando o corpo de uma pessoa, eu tirava as medidas, mas eu fazia sempre maior. E aí eu vinha esculpindo a roupa no corpo. Eu não sabia que eu trabalhava sob o processo desenvolvido e difundido no mundo inteiro por Madeleine Vionnet, que é esse processo de mulagem. E aí, só que a mulagem, a gente como faz hoje em dia, com o aperfeiçoamento que eu fui tendo que obter por causa da função de ser professor, eu comecei a descobrir que com os manequins, você vai descobrindo os eixos, você vai apurando tudo isso, para quando a pessoa vestir a primeira vez, ela não ter o processo ingrato, que era o meu inicial, de sair ajustando o corpo afora. E eu observava sempre esse cuidado de ter esse delineado mais perfeito, preservando eixos verticais e horizontais, talvez por causa da minha formação na escola técnica e de ver o meu pai construindo os móveis. Então, nisso tudo, eu fui buscando formas particulares de construção e de encaixes que eu acho que faz parte de uma arquiteturização da construção de uma roupa, né? E hoje eu faço mais predominantemente com a mulagem, mas a gente associa a mulagem a algumas formas de modelagem que você vai adquirindo conhecimento com as leituras e as observações. Eu costumo dizer que observar roupas é o mais interessante de tudo, né? Eu, por exemplo, quando comecei a fazer um pouco de alfaiataria, que eu faço também, era através de alguns ajustes que eu tinha que fazer nas peças que clientes me traziam dos maridos. Um blazer Giorgio Armani, um blazer Hugo Boss. E quando eu pegava aquilo, você encurta, você ajusta, nunca tinha pego, morria de medo. Mas o desafio sempre era o meu forte. Então, o cuidado em observar onde aquilo tudo se fechava para poder fazer o embutimento. E aí eu ia lá por dentro e viajava naquele universo. E há um prazer em fazer isso, né? Porque você descobre que essas manifestações todas de construção de roupas são linguagens que você cria para identificar o teu produto. Então eu acho muito gostoso quando eu vejo, por exemplo, que alguns maridos, alguns filhos e as clientes me dão esse retorno, volta e meia, de que eles percebem quando está vestindo uma roupa que eu fiz ou não. Isso para mim é muito gostoso, porque você consegue imprimir uma identidade. Como você quando vê uma roupa que é Giorgio Armani, você já identifica e saca. Quem percebe ou quem cultiva a cultura a respeito disso, ele identifica o que é um Giorgio Armani, um Thierry Mugler, ele vai percebendo os domínios. E aí quando percebem o meu, eu acho ótimo. Então você tem uma técnica própria, né? Isso, Na faculdade você descobriu que isso já estava... Na verdade eu também costumo dizer para alguns, em sala de aula e para algumas pessoas, que a cada período eu vou fazendo, a cada turma na verdade, eu vou fazendo novos cursos de design de moda, né? Porque você, para responder e satisfazer dúvidas dos alunos, você tem que se inteirar de uma porção de coisas e estar plugado com as modernidades que vão sendo inseridas a cada instante. E isso é fundamental e foi marcante para o meu trabalho. O meu trabalho hoje, depois da faculdade, depois de dar aula aqui, enriqueceu-se muito mais. Josué, falando de produção, né, e ensino, é um desafio para você ensinar a criar para os alunos? Como que é essa relação sua com os alunos? Olha, eu nunca tive dificuldade em ensinar, até porque também eu nunca tive o cuidado e a preocupação de segredar o que eu faço e como eu faço. Eu vivencio com os alunos uma troca, porque a mesma forma que eu estou passando tudo que eu aprendi, como eu faço e como muita gente faz, ou como a vovó deles fazia, e aí eu tenho que ter uma carta na manga para mandar, mas isso que você está fazendo aqui é legal, é bonito, mas é o óbvio que todo mundo faz, que a sua vovó já fazia. Tenta fazer isso com uma linguagem sua, uma linguagem já de um outro tempo, de uma modernidade que está aí implícita em tudo que você executa, em tudo que você faz. Então, isso tem que estar mostrado, explicitado na peça que você produz também. Então, essa vivência com eles, eu procuro fazer de uma forma muito leve, muito tranquila, para que não fique pesaroso. Porque, na verdade, a disciplina que eu dou, de mulagem, é a que eles mais identificam
eu falo sempre isso também, quando eles começam um curso, talvez como vocês, começam a fazer um curso de jornalismo, querem mostrar um texto, querem pegar uma câmera e fazer uma foto, né? Alguma coisa assim. E eles não, eles estão lá iniciando o curso, eles querem abraçar o boneco de manequim lá da mulagem, fotografar e postar. Iniciando o design de moda. Mas o prazer deles não está na modelagem, não está na mulagem em si, né? Eles querem o produto final, eles querem o glamour da passarela, eles querem o brilho do efeito dos flashes e tal. E não é assim, né? Na verdade, como tudo na vida, isso é o final e após um bom tempo de trajetória. Então eu faço isso para eles. Olha, o prazer que vocês têm que ter é de estar aqui descobrindo a forma, descobrindo como fazer essas formas virarem uma roupa, como fazer isso tudo satisfazer um desejo. Porque a gente não faz isso só pelo simples fato de vestir um corpo. Na verdade, você, por trás, esse vestir esse corpo, é o artifício de que a gente se abstém, ai meu Deus, se nutre para poder satisfazer um desejo, que a pessoa às vezes nem sabe qual é direito. Aí ela às vezes vai partilhar junto com você a construção desse desejo e em você vai estar a possibilidade de dar um desfecho satisfatório ou não. Então é muito importante essa função, porque é como se fosse um instante último, uma noiva que vai casar uma vez só, né? Hoje em dia se casa muitas vezes, então ela pode resolver num segundo casamento que não conseguiu no primeiro. Mas se a gente for analisar que o casamento, mesmo que sejam muitos, é um só naquele momento, você tem que estar com aquilo tudo muito bem resolvido e a pessoa tem que estar completamente feliz, porque isso vai transparecer em todos os instantes que ela está de fato satisfeita com aquilo que você projetou junto com ela, para ela. Né? Josué, dentro da sala de aula, tem alguma história que te marcou com um aluno, que te emocionou, que você poderia falar? Tem algumas histórias muito legais. Tem uma aluna que eu tenho... Eu vou perguntar isso. Ela tinha uma situação de vida muito difícil e ela só conseguiu ir até o 3º período. Ela não tinha máquina de costura, ela não tinha material direito, e eu tinha que levar tecidos para ela, e ela costurava tudo à mão. Mas era de uma perfeição, de uma qualidade tão linda, pena que a gente se perdeu, porque ela teve que se mudar de Vitória e aí nunca mais a vi. Vai muito além do ensino, né? Claro, eu acho que isso tudo é ensino, né? Porque eu digo em sala de aula também que a gente trabalha com o belo, e o belo não é só o que te veste, não é só o que adorna o rosto de uma mulher, um brinco, um anel, uma joia, um calçado, não é isso que é o belo. O belo é você poder estar com uma roupa digna, com tudo digno, por mais simples que seja, por mais que seja de uma loja povão, me desculpa a expressão, mas você permear tudo isso com ações que mostrem que você é uma pessoa sensível, que você é uma pessoa humana, que você se transpõe, que você consegue entender o outro lado. Não adianta nada eu querer pegar uma pessoa e colocá-la travestida de mim. Eu tenho que buscar a essência da pessoa. As coisas que eu mais gosto de ouvir em casamentos, por exemplo, é quando algum convidado vem, me abraça, me cumprimenta. Eu não costumo ir a casamentos não, porque eu não sou muito chegado nessas cerimônias, assim. Mas às vezes é inevitável ir. E aí algum convidado que me conhece ou fica sabendo, você entendeu tanto, eu vi o vestido da fulana e eu percebia traços dela, sabe? Eu acho isso mais interessante também nesse momento. Porque eu tenho que fazer um deslocamento para entender o que na tua construção de iconografias são referências mais pulsantes, mais fortes. Porque aí eu traduzo isso de alguma forma naquele objeto que você vai usar naquele instante, em que você vai pontificar tudo. Josué, para finalizar, vamos fazer um joguinho rapidinho? Eu te falo algumas coisas relacionadas à sua vida e você me responde com uma palavra. Ixi, pode ser? Vamos ver. Infância. Infância, muita alegria. Pais. Pais são referências. Moda. Moda eu acho que é vida. Tudo que a gente observa da história, eu adoro ver histórias, né, e ficar pesquisando coisas que aconteceram em tempos
muito mais anteriores à minha existência, e eu observo essas coisas. E a moda é vida. Uma inspiração. Inspiração? Ah, são muitas. Tudo é inspiração. Uma peça de roupa. E peça de roupa minha. Que você... eu gosto muito de camisas, mas do universo feminino é de vestidos. O vestido bem talhado. Uma cor. Cor, eu acho que eu gosto mais assim de amarelo. Josué, muito obrigado pela Obrigado. entrevista. Se você gostou, não se esqueça de curtir nossa página no Facebook, que é facebook.com/tvfaesa. Até mais!